Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo aqui de derivada usando a regra da cadeia. Então, a função aqui do nosso exemplo, ela é essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 5 elevado à quinta. Então, como a gente vai fazer isso? Ó, veja bem. Essa parte aqui interna, ó, x ao quadrado menos 5, nós vamos chamar isso de u. Então, a nossa função y ficaria assim, ó, u elevado à quinta. E este u, então, é o x quadrado menos 5. E aí, fazendo a derivada, agora da seguinte forma, ó, derivada de y em relação a u equivale a 5 vezes u elevado à quarta. Fazendo a derivada de u em relação a x, aí nós temos 2x. Agora, juntando tudo aqui para a regra da cadeia, a gente precisa então da derivada de dy sobre dx. E aí, como nós dividimos em duas partes, ou seja, dy sobre du vezes du sobre dx, então a gente vai reescrever isso da seguinte forma, ó, dy dx é igual a dy du deu 5 vezes u elevado à quarta. Então aqui eu vou escrever 5 vezes, bom, o u, ele na verdade é x quadrado menos 5. Então x quadrado menos 5 elevado à quarta, vezes, a derivada de u em relação a x deu 2x. Bom, fazendo os devidos ajustes aqui, desta derivação, a gente ainda pode continuar. Lembrando que esse 5 ele não pode fazer distributivo aqui, tá? Por causa desse 4 aqui, ó. Aqui é uma potência. Mas esse 5 ele pode multiplicar por esse 2x aqui. Então, isso ficaria 10x vezes x ao quadrado menos 5 elevado a 4. Então, essa seria a derivada para essa função. Vamos ver um outro exemplo. Bom, agora eu tenho essa função aqui, ó, y igual a 3x menos 2x ao quadrado elevado à terceira. Vou reescrevê-la aqui, ó, y é igual a 3x menos 2x ao quadrado elevado à terceira. Bem, o que deu para reparar na regra da cadeia é que nós fazemos assim, ó, a gente vai fazer uma parametrização aqui para fazer com que toda essa parte interna se torne uma variável. No caso, a gente está chamando de u para podermos derivarmos aqui como uma potência. Mas, num primeiro vídeo que eu falei sobre a regra da cadeia, existe uma notação de função composta, que é f de g de x, que quando ela é derivada, a notação a gente escreve assim, ó, f derivada em relação a g, multiplicando por g', a g derivada. Então, isso, aqui eu vou resolver usando essa notação, porque ela é um pouco mais direta. Veja bem, y', eu vou derivar então essa função em relação ao expoente. Então, isso fica 3, copio aqui de novo, 3x menos 2x² elevado ao quadrado, porque subtrai 1 do expoente, vezes, aqui veja bem, ó, como era uma função composta f na g, quem está fazendo o papel de g é 3x menos 2x². Então, eu vou multiplicar por ela derivado, que seria 3 menos 4x. E aí, só finalizando aqui, a gente vai ter, bom, de novo, ó, esse 3 não pode multiplicar aqui, mas pode multiplicar por 3 menos 4x. Então, 3 vezes 3, 9, menos 12x, que multiplica 3x menos 2x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, essa sim é a resposta da derivada desse exemplo aí. Vamos resolver o último exemplo aqui desse vídeo. Então, vamos para o terceiro exemplo aqui, ó. Determine a derivada de y igual a
raiz quadrada de 3x² menos 4x. Raiz quadrada inteira aqui, ó. Bom, a gente lembra lá das aulas iniciais de derivada, nós sabemos derivar a função raiz quadrada de x. A derivada dela vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Tá ok? Então aqui, essa derivada a gente vai escrever assim, ó, nós vamos fazer com que isso fique assim, ó, 3x² menos 4x elevado a meio. E aí essa parte interna aqui, ela vai ser parametrizada, a gente vai chamar isso de u. Então nós temos aqui a função y como u elevado a meio. E nós temos a função u como 3x² menos 4x. E aí eu vou derivar y em relação a u, o que vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de u. Isso porque u elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de u. Vou derivar u aqui em relação a x, e isso fica 6x menos 4. Agora a regra da cadeia aplicada aí, dy dx é igual a... Bom, eu vou reescrever aqui da seguinte forma. Isso é 1, 2, raiz quadrada de u. Só que o u é 3x² menos 4x. Tudo na raiz aqui. Vezes 6x menos 4. Vou colocar um parênteses aqui, só para diferenciar, porque se eu não ponho parênteses, vai ficar só o 6 multiplicando. E o 4, o menos 4 aqui faz parte. Bom, fazendo um devido ajuste aqui, ó, a gente percebe que 6 e 4 são múltiplos de 2 e eu tenho aqui um dividido por 2. Então, essa derivação dy dx ela vai ser reescrita, finalizando aqui, como 3x menos 2. O 3 é resultado de eu dividir o 6 por 2, e o menos 4 aqui vou dividir por 2, deu esse menos 2 aqui. E tudo isso está dividido pela raiz quadrada de 3x² menos 4x. E aí a gente pode parar por aqui como resposta. Tá ok, pessoal? Então, neste vídeo, eu apresentei 3 exemplos de resolução de derivadas usando a regra da cadeia. Até os próximos vídeos. Até lá!